fazer as últimas compras de fevereiro. E ao longo do tempo tenho reparado em alguns erros muito comuns que vejo outras pessoas a cometer no supermercado. São pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que fazem uma diferença enorme no orçamento ao final do mês. Neste vídeo vou mostrar o que faço de diferente, com exemplos reais e preços concretos, e como consigo manter os gastos com alimentação baixos, mas sem comprometer a qualidade. Estas dicas são especialmente para quem precisa de reduzir as despesas no supermercado e sabe que isso implica abdicar de alguma comodidade e investir um pouco mais de tempo em preparação. Se desse lado preferem pagar mais caro para ter tudo praticamente pronto, bom, então este vídeo não é para vocês. Vou usar as minhas compras de fevereiro como exemplo, mas as sugestões que partilho podem ser aplicadas a produtos diferentes e que não aparecem neste vídeo. A ideia aqui não é gastar menos a todo o custo, atenção, mas sim gastar melhor, fazendo escolhas conscientes que tenham um impacto real no orçamento. No final do vídeo deixo-vos não só os valores gastos nestas compras, como também os valores totais gastos em janeiro e fevereiro. Falarei ainda do orçamento que tenho estipulado para a alimentação e os hábitos de consumo que me ajudam a reduzir os gastos com o supermercado. Então, no mercado comprei estas duas alfaces que ficaram a 1,40€ as duas, era 70 cêntimos cada uma, e este é um primeiro erro que eu vejo muitas pessoas cometerem, que é comprarem aqueles sacos de salada pré-preparada. Aquela salada, aquela quantidade, se calhar dá para uma única refeição, custa se calhar o mesmo que eu paguei por estas duas alfaces, e quando quero variar, o que eu faço é comprar sempre avulso. E o mesmo vale para a sopa, quando vejo pessoas a comprarem aqueles pacotes que não traz quase nada de vegetais já preparados para a sopa. Por exemplo, esta batata doce custou 99 cêntimos o quilo e provavelmente pelo mesmo valor desse pacote trazem muito mais vegetais. Aqui a courgette foi 1,99 e conseguem fazer muito mais quantidade de sopa. Podem inclusive deixar mais quantidade partida e depois ir fazendo ao longo da semana. Comprei também berinjela que ficou a 2,49 e obviamente que acabam por poupar muito mais porque trazem mais quantidade do que aquela que vem no pacote. Também comprei abóbora que ficou a 1,10€ o quilo, isto no mercado, mas lá está, apanhando determinadas promoções vocês conseguem facilmente poupar bastante, evitando comprar esses pacotes de preparações já feitas. Comprei também pera abacate que estava a 2,99 o quilo. Outra coisa que vos sugiro sempre é comprarem o mais possível alimentos da época, porque o preço quilo é sempre mais barato, obviamente. Em relação à fruta, a mesma coisa. E dentro da fruta que não seja da época, como por exemplo o melão, aqui estava a 1,49, comprei dois, mas tentarem pelo menos que a fruta que comprem, que não seja da época, que não tenha um valor quilo muito elevado. Por exemplo, vejo pessoas nesta altura a comprar morango e cereja, que está a 8, 9 e 10€ o quilo. É absolutamente absurdo. Depois, em relação à fruta, comprei também clementinas. Lá está, a fruta da época, estavam a 1,99. E além disso, a fruta da época também é muito mais saborosa, não tem nada a ver com as outras. Ainda comprei mamão também, mesma coisa. Lá está, não é uma fruta da época, mas acaba por estar, esta estava a 2,99 o quilo e acaba por ser um preço quilo muito mais acessível e poderão consumir, lá está, essas frutas na mesma. Falando ainda de vegetais, tenho aqui brócolos que comprei a 1,99, mas deixo-vos a sugestão de, dependendo da receita que querem fazer, vejam o preço quilo dos congelados, porque muitas vezes é mais barato. Por exemplo, se for saltear, eu prefiro fresco, mas para sopa ou para uma receita que implique cozinhar mais o brócolis, então se calhar os congelados vale a pena. E também deixo a sugestão, por exemplo, de sopa de espinafres. Os espinafres congelados são sempre mais baratos. Comprei também tomate, este tomate alongado que estava a 1,49. Não compro muitas vezes tomate nesta altura, mas este gostamos e não estava muito caro e comprei. Do Pingo Doce trouxe ainda uma embalagem de sal para a máquina, custou 44 cêntimos. Uma de sal marinho, que custou 95 cêntimos. Vinagre, que custou 95 cêntimos. 85, peço desculpa. Uma embalagem de paprika fumada que custa 1,59.
e uma embalagem, um pack de 6 litros de leite, cada um custou 85 cêntimos. Papel higiênico, desta vez trouxe Renova, porque deixo-vos sempre a dica de observarem o preço por unidade. Este estava em promoção ficou 4,49 estes 18 rolos. Eu escolho sempre folha tripla, porque folha dupla acabamos por gastar muito mais papel e, por experiência, acho que não é muito vantajoso. Lexívia, que custou 1,69. E estas pastilhas Tridente, que são as que o meu filho gosta, e acabei por trazer 2 pacotes porque estavam em promoção a 1,99 cada um. Outra mudança que fiz, não há muito tempo até, foi deixar de comprar aquelas embalagens em que um frango já está partido, ou partes do frango, e comprar assim inteiro. Por exemplo, este frango do campo está a 4,49 o quilo, e se forem ver essas embalagens, que nem sequer é frango do campo, costumam estar a 6€ e tal, 7€ e tal, se não tiver nenhuma promoção. Portanto, fica muito mais em conta comprar assim. Eu normalmente faço cozinho o frango de uma vez, depois divido, congelo em porções e aproveito sempre os ossos para fazer caldo caseiro. Do Pingo Doce também trouxe um pato, que estava a 3,99 o quilo, e lá está, nunca trago a preparação, existem embalagens com preparação já feita, mas isso é muito mais caro, se forem ver o preço quilo é sempre bastante mais caro. E então trouxe esta embalagem que estava em promoção. Comprei também pota a 4,99 o quilo, e esta também é uma dica que deixo, que é, em vez de comprarem polvo, por exemplo, que o preço quilo é praticamente o dobro, não é? Optarem assim por comprar pota, que o sabor não é muito diferente, mas o custo é muito mais reduzido. Do Lidl trouxe perninha de peru, que está a 3,89 o quilo. Nós gostamos aqui muito em casa, faço sempre na panela de cozedura lenta, ficam ótimas e tem um preço bastante acessível. Depois trouxe também aqui frutos secos, trouxe amêndoas e nozes, porque o Lidl estava a fazer uma promoção de paga um leve 2, as nozes ficaram a 2,69 o quilo e as amêndoas, o pacote, aliás, e as amêndoas a 2,49. Mas lá está, um pacote foi grátis. Trouxe também, estes 2 produtos foram gratuitos através dos pontos que fui acumulando na app, estas massas espirais e tricolor e também estas bolachas de arroz. Trouxe também estas bolachas de milho, são ótimas, biológicas, a 99 cêntimos o pacote. Aveia, deixo-vos aqui uma dicasinha, que é observarem sempre se a embalagem familiar não fica, se o preço quilo não fica mais barato, e esta ficou a 1,49 o quilo e de facto costuma ser mais barato, mas às vezes há promoções em que compensa trazer, por exemplo, 2 pacotes das embalagens mais pequenas, é uma questão de estarem atentos. Trouxe também cenouras que estavam com promoção, ficou a 75 cêntimos cada quilo, portanto o quilo. Trouxe xarope de Acer biológico a 4,99, é onde eu encontro mais barato, biológico. E trouxe 2 sabonetes que estavam em promoção, estes de 100 gramas, que custaram 89 cêntimos cada um. E trouxe guloseimas. Uma dica que vos dou é nunca vão com filhos ou marido, porque eles tragam sempre o orçamento. Estes amendoins ficaram a 2,49. Do Aldi trouxe 2 embalagens de filetes de pescada, estão a 2,55 cada uma. Depois, outra mudança que fiz recentemente e que tem ajudado imenso a reduzir a despesa no supermercado é passar a comprar camarão congelado avulso, em vez de comprar os pacotes com o camarão já prontinho. Porque se forem ver o preço quilo é o dobro. E não só, o camarão tem muito mais sabor, eu aproveito as cascas para fazer caldo e usar depois, por exemplo, para fazer rissóis ou para fazer um arroz de camarão. Portanto, acabo por aproveitar muito mais e poupar também, porque o preço é metade do que as embalagens já preparadas. Do Aldi trouxe ainda farinha, que eu uso muito para fazer pão, as bolinhas de pão que o meu marido e o meu filho consomem. Eu deixo-vos a receita aqui na descrição, uma receita super básica, simples, ótima para quem quer iniciar e tentar fazer pão em casa. O fermento que eu uso para fazer esse pão, esqueci-me de dizer que a farinha é 59 cêntimos o quilo, aquele pacote, e o fermento fica a 89 cêntimos.
Trouxe também 3 embalagens de filetes de cavalo a 2,29 cada uma. Subiu bastante de preço porque não há muito tempo que estava a 1,99. Também trouxe aqui 2 latas de atum e é uma coisa que, mais uma dica que vos deixo, é observarem porque às vezes as latas mais pequenas têm um preço quilo mais caro e muitas vezes comprar a lata um bocadinho maior, o preço quilo fica mais em conta. Estas estavam a 2,58 cada uma. Trouxe também estas batatas fritas a 1,99. Eles trazem 2 pacotes, são batatas fritas que nós gostamos mais do que aqueles pacotes com sabores ou enfim. E trouxe também uma embalagem de feijão branco, é uma dica que vos dou também, que é não comprarem ou preferir sempre comprarem secas e demolhar em casa ou cozer em casa. Portanto, basta demolhar cerca de 24 horas, mudar a água 2 vezes, colocar vinagre porque ajuda a libertar os fitados e depois eu costumo cozer na panela de pressão com, por exemplo, um bocadinho de alho em pó, um bocadinho de paprika ou salsa e fica muito, muito bom. Depois coloco em frascos e acabo por congelar. E trouxe 2 embalagens de 10 ovos cada um, de galinhas criadas ao ar livre. Cada embalagem destas ficou a 2,99. Trouxe sumos para o meu filho levar para os lanches, na escola e para a marmita. Portanto, cada embalagem destas ficou 1,49. E trouxe iogurtes sem lactose, porque cada pack de 4 custa 99 cêntimos. Eu estou a seguir um protocolo alimentar temporário para que não posso consumir lactose, então comprei estes iogurtes só por causa disso. E no fim, aqui uma guloseima que o meu marido trouxe também, lá está. Este chocolate ficou a 2,99. Então vamos falar de valores. O que é que eu gastei? No mercado gastei 30,17€, no Aldi gastei 51,33€, Pingo Doce 43,25€ e no Lidl 24,48€. Só para relembrar que somos uma família de 3 pessoas, nós fazemos as refeições todas em casa. O meu filho leva, em alguns dias da semana, leva marmita, mas lá está, marmita, preparo sempre tudo aqui em casa para ele levar. Outras coisas importantes, eu tenho um orçamento de 350€ só para a alimentação, mas obviamente que nestas compras que vos mostrei comprei alguns produtos de limpeza e higiene. Então no Pingo Doce gastei 7,12€ e no Lidl gastei 1,78€. No início do vídeo também vos disse que iria falar sobre aquilo que já tinha gasto até agora. Em termos do mês de janeiro gastei 312,02€ e neste mês de fevereiro, como vos disse, estas foram as últimas compras que fiz este mês, gastei 304,58€. Além de todas as dicas que mencionei ao longo do vídeo, portanto existem inúmeras, aliás eu tenho um vídeo onde vos deixo muitas dicas para poderem implementar se de facto precisam de reduzir os vossos gastos no supermercado. Eu deixo-vos aqui o link na descrição e é provável que vejam aqui também num cartão aqui em cima. Mas, além das dicas que vos dei ao longo do vídeo, porque foram também alterações que eu fui fazendo ao longo do tempo, obviamente que há determinadas coisas que me ajudam a ter este valor mais reduzido. Nomeadamente, por exemplo, nós aqui em casa não temos o hábito de acompanhar as refeições nem com sumos, nem com refrigerantes, nada disso. É basicamente, a maior parte das vezes, água. Depois outras coisas. Consumimos muito pouca carne vermelha, mesmo cada vez menos. Honestamente não temos sentido muita falta. Consumimos sim, mas não com muita regularidade. Depois outra questão prende-se com o peixe. É uma questão de preferência, ok? Isto não tem a ver com eu retirar estas coisas para reduzir os custos ou poupar de alguma forma, não. É mesmo por uma questão de preferência. Não apreciamos muito peixe fresco, por isso é que vocês veem a maior parte das minhas compras é peixe congelado. Depois, e mesmo assim nós não variamos muito no peixe que compramos, por exemplo, não somos grandes apreciadores de bacalhau, comemos, mas não é uma coisa que eu compro com muita frequência. Prefiro comprar salmão, por exemplo, que gostamos mais. E, no entanto, dentro do salmão, eu também prefiro o salmão selvagem, ou preferimos o salmão selvagem. E lá está, é preciso, porque tem tendência a ser mais caro, mas é uma forma, por exemplo, se em casa não apreciarem e gostarem mais de aquacultura,
comprarem o peixe inteiro costuma ser sempre mais barato do que comprar em medalhões ou comprar em posta. É uma questão de verem em relação a esses preços. E depois, em última instância, o meu pai tem uma horta, às vezes não vos mostro aqui no vídeo, mas eu trago sempre batatas de lá. O meu pai faz cultivo e depois, obviamente, dá para o ano inteiro. E cebolas ou alhos. E neste momento até nem estamos a consumir muito, portanto, trago muito hortaliças, muita coisa nesse alface, quando há, etc. E por fim, o facto de eu fazer determinados básicos em casa. Por exemplo, pão, já não compro pão há imenso tempo porque faço em casa. O que pode encarecer é o tipo de pão que faço, mas se for o pão básico, já tenho uma receita aqui no canal que fez imenso sucesso, também já deixei no Instagram, uma receita básica de pão para iniciantes. Não precisam de farinha XPTO nem nada disso, farinha T55, aquela simples, sem fermento. Eu deixo-vos a receita, a mesma coisa, ou aqui na descrição ou aqui num cartão em cima. Viram aqui no vídeo, comprei iogurtes sem lactose porque estou a seguir um protocolo alimentar em que não posso consumir durante um período de tempo, uma coisa curta, não posso consumir nada com lactose, mas é uma coisa por ser temporária. Depois, se de facto perceber que o meu organismo reage bem a tudo o que tenha lactose, então obviamente passo a consumir então os iogurtes normais que faço em casa. E é isto, pronto, são dicas que vos gosto de deixar, coisas que eu tenho feito, algumas delas até mais recentemente, e que de facto têm-me ajudado, apesar de eu ter aumentado o orçamento, porque antes era cerca de 300 euros, mas quero sempre deixar aqui esta salvaguarda. Cada família tem hábitos de consumo diferentes e, portanto, para uns este valor pode parecer até ainda elevado, não sei, para outros pode parecer baixo demais. Como é que se consegue? E consegue-se com isto, com escolhas, com hábitos de consumo, com coisas que nós podemos variar, se vocês acharem por bem fazer desse lado, se de facto precisam de reduzir muito, se acham que estão a gastar demais no supermercado, então por isso é que vos deixo determinadas dicas que poderão ou não experimentar fazer desse lado. Mas tenham sempre em conta que o valor que nós gastamos no supermercado é sempre subjetivo, porque vai sempre depender daquilo que cada pessoa, dos gostos de cada família, dos hábitos que têm, essencialmente isto. E do tempo que têm para fazer determinadas preparações em casa, e resume-se a isso. Portanto, tenham isto em conta quando estiverem a comparar o vosso valor ou aquilo que vocês gastam com aquilo que eu vos digo aqui neste vídeo, ok? E pronto, era isto que queria trazer-vos desta vez, nesta semana. Espero que tenham retirado alguma utilidade desta partilha. Da minha parte é tudo. Fiquem bem e até ao próximo vídeo.